Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Hoje é Brasil e Mundo com o Fernando Schiller, porque uma decisão tomada pelas empresas que são as detentoras, as donas de Facebook, Instagram, Twitter, baniram o presidente Donald Trump. Algumas por tempo indeterminado, outras por tempo determinado, outras indefinidamente. E o argumento não é que ele mentiu, é que ele feriu as regras estabelecidas para as postagens na rede. Foi punido por isso. Pela quantidade de vezes, pelas reiteradas vezes, chegou-se à conclusão, dizem as empresas, que ele não vai melhorar nesse comportamento. Isso é interpretado por parte das pessoas como uma defesa da liberdade de informação. Porque, afinal de contas, quem mente reiteradas vezes fere a liberdade de quem recebe a informação de ser bem informado. Já há um outro grupo de pessoas que entende que isso é censura. Logo, estaria ferindo a liberdade, no caso de Trump, de se expressar. E essa discussão ganhou corpo no final de semana e deve continuar se expandindo, né, Schiller? Bom dia para você. Eduardo, Pedro, Thaís, ouvintes, olha, essa é uma discussão que eu diria que é uma das grandes discussões dos próximos tempos, né? Nós aqui, né, eu sou de uma geração que acreditou, apostou muito, desde os anos 90, que as redes sociais, de uma maneira geral, seriam uma grande ágora, né? A gente usava muito essa expressão ágora digital, ágora universal. Vocês que são mais da área de comunicação até do que eu, quer dizer, lembro do McLuhan, da ideia da aldeia global, né? Eu me lembro quando eu estudava em Barcelona nos anos 90 e havia muita ideia de uma sociedade civil mundial, ou seja, as redes sociais, Twitter, Facebook, agora depois o Instagram, várias outras que foram surgindo, seria uma espécie de grande comunidade, onde pessoas que pensam de maneira muito diferente poderiam ali se encontrar, e isso, de alguma maneira, havia inclusive uma esperança de que isso aproximasse as pessoas. Então, você vai ter pessoas com visões muito diferentes, culturas muito diferentes, que vão dialogar, etc. Isso vai criar uma aproximação. Ao longo do tempo, o que se viu foi o contrário. Né? Pelos mecanismos onde as próprias pessoas vão excluindo quem elas discordam, né, aproximando, adicionando quem elas concordam, o fenômeno da tribalização foi tomando conta da internet. Né? A internet virou uma espécie de grande guerra. Né? Aí tem vários estudos aqui, é meio comprida a história, mas quer dizer, é um tipo de ecossistema que tem o que a gente chama de baixa empatia, ou seja, então tem muita raiva, muito ódio, muita acusação, e acabou encrispando a democracia. Isso que aconteceu nos Estados Unidos, semana passada, com a invasão do Capitólio, que é obviamente indesculpável. Você não pode, sob qualquer argumento que seja, ideologia, independente de ideologia, você invadir um próprio público, né, ou privado ou público, tanto faz, usar violência, mas ali tem um elemento adicional, que é um símbolo da democracia americana. Mas isso vem muito da articulação desses grupos radicalizados na internet, que, né, volta e meia aparecem na vida real. Né? Bom, dito isso, a minha impressão, Eduardo, eu não sou aqui, tem consequências jurídicas, isso bastante complicadas, mas a minha impressão é que o que está acontecendo agora com essas exclusões vai mudar para sempre essa percepção sobre as redes sociais. Né? Eu li com muita atenção a justificativa que o Twitter deu para a exclusão do Donald Trump. Não entra no mérito, é meu estilo aqui, não entra. Cada um pode, como tu bem disseste, interpretar daquela maneira. Mas há um juízo ali feito pela rede social. Né? Eles analisaram basicamente as últimas duas postagens do Donald Trump, depois que ele havia sido suspenso. Ele foi suspenso durante, se não me engano, 12 horas. Daí ele voltou e pediu respeito em nome dos seus 75 milhões de votos, e ele chamou os eleitores dele de americanos patriotas. Não é? E essa expressão patriotas foi utilizada pelo Twitter como uma das justificativas para retirar ele, bani-lo definitivamente. Não é? Porque, pela interpretação do Twitter, a expressão patriota se referia aos invasores ali do Capitólio. Mas se você ler a mensagem do Donald Trump, ele estava se referindo aos seus 75 milhões de votos. Só, digamos assim, de novo, o que é verdade, o que não é, o que é fato, o que é interpretação,
é altamente subjetivo isso, né? Quando ele diz assim, voltaremos a nos encontrar, ficaremos mais fortes, né? A mim, quando eu li aquilo, a minha interpretação, olha, eu reconheço, foi o momento que ele reconheceu a derrota, então, bom, vou continuar nos próximos 4 anos fazendo política, percorrendo o país, eventualmente vou ser candidato daqui a 4 anos, né? Mas pela interpretação dos funcionários do Twitter, ele estava se referindo à semana que vem, a essa semana, então era uma promessa de mais violência, enfim. São interpretações, é muito difícil você dizer assim, a verdade está de um lado, a verdade está do outro. O que me parece inegável é que as redes sociais, elas tomaram uma posição, né? Tomaram uma posição. E ao tomar uma posição, elas perdem essa característica da neutralidade, né? da imparcialidade, ou seja, de serem ágoras abertas, e passam a exercer uma curadoria. E a curadoria vai muito nisso que tu disseste, uma interpretação sobre as regras, porque as regras não são auto-interpretáveis, né? Elas não são auto-evidentes. Então você pode interpretá-las de um jeito, interpretá-las do outro jeito. Então a mim parece que o que vai vir daí, né? Essa é a grande pergunta. A minha impressão é que outras redes vão surgir, né? Já tem essa rede chamada Parler, né? O próprio... Aliás, o Schiller, tem novidade sobre essa rede, hein? Ela foi suspensa pelo Google, pela Apple e pela Amazon. E agora a notícia que está chegando é que ela foi desativada completamente da internet. Ela também era uma rede muito usada, não é? Por pessoas ligadas à direita, à extrema-direita. E também está fora do ar, foi retirada pelos administradores. Pois é, mas de novo, né, Thaís? É uma outra rede, até onde vai um problema ideológico aí, até onde vai um problema de mercado, né? Porque você tem as chamadas Big Techs americanas, então elas excluem da plataforma da Apple, da plataforma da Amazon, de outras plataformas, aí você não tem uma concorrente às atuais plataformas, né? E depois, se é de direita ou de esquerda, é disso que é feita a democracia, né? A democracia é feita de muitas posições. E as interpretações sobre o que as pessoas dizem também variam muito, são muito subjetivas. Por isso que os Estados Unidos, eu sou um estudioso desse assunto, vocês sabem, os Estados Unidos lá em 1791, por obra de um grande estadista chamado James Madison e outro grande estadista chamado Thomas Jefferson, criou a primeira emenda à Constituição Americana. E a discussão, eu fiz alguns trabalhos sobre a discussão na época nos Estados Unidos, era muito parecida com a discussão atual. É muito parecida. A ideia assim, quem interpreta o que é errado ou certo na política, o que é calunioso, o que não é... Bom, então a decisão, a escolha americana foi proteger amplamente a liberdade de expressão, né? Eu acho que isso também está em jogo hoje. Eu acho que esse entendimento mudou, né? E acho que a emergência das Big Techs criou um problema, ou seja, não é mais o Estado que diz que pode, que não pode, que bane, que tira do ar, ou eventualmente censura ou não. São grandes empresas que têm praticamente um monopólio, 3 ou 4 grandes empresas têm um monopólio da comunicação. Essa é a premissa, né, Schiller? A premissa dessa discussão esse é o ponto, né? Os limites da liberdade de expressão e a figura do julgador. Alguém pode, nesse tipo de comunicação, colocar como um juiz para decretar uma sentença de quem fica ou não fica? É um juiz que não é juiz, inclusive. Mas tem um elemento a mais na questão das redes sociais, que não é puramente a discussão ideológica ou de censura, mas é a questão do mercado, não é, Schiller? Porque muitas empresas saíram de redes sociais, deixaram de anunciar, justamente porque se incomodavam em ver o nome da empresa associado a fake news, associado a conteúdo de ódio. E tem isso também. Me parece que esse é o principal motivo, aliás. Não creio que haja ali alguma orientação ideológica em Big Techs, não é? A gente está falando ali de empresas gigantes com nações em bolsa, não é uma pessoa, mas é um negócio. E para o negócio, a presença do discurso de ódio começou a pesar contra a entrada dos grandes anunciantes também, né? Aí tem, eu acho que a sociedade polarizada, a democracia polarizada, vai polarizando também o mercado, não é? Esse é um outro grande fenômeno para o qual eu confesso que não tem muita solução ainda. Quer dizer, as empresas, porque as ondas digitais pressionam, a própria definição do que é discurso de ódio, o que não é discurso de ódio, depende de uma certa maioria que acaba dizendo, pressionando um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro lado. Nesse fim de semana, por exemplo, haviam muitas discussões nas redes sociais. Bom, mas baniu o Trump, com seus quase 90 milhões de seguidores. Mas o ayatollah do Irã, né?
que pregou o banimento de Israel recentemente no Twitter, 2 anos atrás, fica no Twitter. E o ditador de Cuba, Dias-Canel, que está no Twitter, e o ditador da Venezuela, que está no Twitter. Bom, então, essas perguntas são meio difíceis de responder, né? Depende do critério da empresa. Então, a empresa vai definir o que ela considera discurso de ódio, o que ela não considera discurso de ódio. E essa é uma discussão que, na minha visão, não tem fim. Ela não tem como ser resolvida. Não tem um grande juízo universal que vai dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui passou do limite, isso aqui não passou do limite, assim por diante. Por isso que inventaram lá a primeira emenda há 200 anos atrás, e eu acho que, no fundo, é isso que está em questão aí nos dias de hoje. Fernando Schiller conosco, sempre com temas atuais aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Certamente vamos voltar a esse tema ainda, viu, Schiller? Porque tem muito a ser discutido, e para quem acha que isso é uma questão que está longe da vida real, né? Está muito próxima da sua vida, porque mexe com as redes sociais e tudo isso está intimamente ligado, por mais que você não participe. E essa questão, né, da liberdade de manifestação, da liberdade de pensamento, da regulação desse setor, vai estar na pauta de 2021, certamente não só no Brasil, mas no mundo todo. Schiller, um abraço para você, bom trabalho, até a próxima, hein? Boa semana, grande abraço.